Eu poderia falar a mesma coisa. Pô, vocês estão traindo a população que o tempo todo estava apoiando. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população? Sim, sem dúvida. Votar no. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população brasileira? O presidente Bolsonaro? Olha, eu não concordo. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E ele não pediu para o senhor retirar sua candidatura. Na hora ali ele ficou muito insatisfeito do fato de eu ter a minha candidatura, mas não me ligou não. Naquele momento ali foi o que ele falou isso. Eu falei para ele exatamente isso que eu estou falando. Eu não concordo em apoiar o Davi Alcolumbre. Ele me conhece há muito tempo, pode até me chamar de cabeça dura, etc. Né? Mas é o tipo da pessoa que ele vai querer, ou você vai querer, que esteja do seu lado, né? num combate real, que não muda de opinião. E eu não mudo de opinião. O senhor não acha que assim o senhor está ficando com peixe de traidor do presidente Bolsonaro? A minha pergunta mais objetiva é a seguinte: o senhor acha que o senhor tomaria essa postura idêntica se a sua reeleição fosse no ano que vem? A mesma. E se o senhor não fosse contar com o apoio do presidente Bolsonaro? Exatamente a mesma, que o que me leva a fazer alguma coisa é justamente os meus princípios e os meus valores. Ele sabe disso, que não muda. E eu estou fazendo isso, inclusive, para ajudá-lo. Lembra que tem o processo da anistia, lembra que a gente quer que ele seja o candidato do partido em 2026, e se ter um presidente do Senado, isso aí ajuda e muito. Ou seja, eu estou trabalhando exatamente na mesma direção. Né? Agora, essa questão de, olha, você está traindo alguém, é negativo. Eu estou trabalhando para aquilo que a gente sempre fez, né? Eu poderia falar a mesma coisa. Pô, vocês estão traindo a população que o tempo todo estava apoiando. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população? Sim, sem dúvida. Votar no. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população brasileira? O presidente Bolsonaro? Olha, eu não concordo em apoiar o Alcolumbre. Isso aí, você pergunta para todas as pessoas... É uma pergunta objetiva, sim ou não? A gente vai falar assim, pô, peraí, o tempo todo a gente está falando na direita, nas pautas da direita, e agora a direita vai apoiar o outro candidato ali, pode haver uma estratégia ou outra, mas... Então sim, o senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo? Eu estou tentando entender a sua posição. O presidente Bolsonaro está traindo a população, é essa a questão? Ele está com uma estratégia errada na intenção certa. Ou seja, só que essa estratégia eu não acredito que vai funcionar. Então... Mas é que o senhor acabou de dizer que aqueles que se posicionam dessa forma estão traindo a população. Aí eu disse, o presidente Bolsonaro está se posicionando dessa forma. O senhor é um cara muito inteligente, bom em matemática, o senhor sabe que se A então B e B então C, A então C, né? Não, se você está mudando a opinião que você se colocou ali para a população, na verdade, você não diria traindo, porque essa palavra é muito ruim, mas você está usando uma estratégia... Foi o senhor que usou a palavra. Você está usando uma estratégia ruim para tentar resolver um problema anterior. Ou seja, isso não é a coisa mais lógica do meu ponto de vista. Eu entendo as duas posições, senador. O que eu quero entender é o seguinte, as pessoas que estão apoiando a candidatura do Davi Alcolumbre, elas estão traindo o Brasil ou elas estão adotando uma estratégia equivocada? Elas estão adotando uma estratégia equivocada, trabalhando contrário àquilo que elas sempre falaram. Basicamente é isso. Tá certo, senador. O senhor fica à vontade para fazer considerações finais e dizer ao público eleitor brasileiro o que o senhor espera deles. Olha, gente, o que eu espero é o seguinte, que esses senadores que votaram ou que colocaram o seu nome a favor do impeachment, esses 36, agora eles mantenham a sua coerência, não trabalhem contrário àquilo que eles falaram, né, e votem no candidato da direita. Tem o Girão, nós estamos juntos nisso aí, então não tem esse problema. Agora, o que não pode é a gente continuar nesse marasmo, continuar fazendo nada com relação ao que acontece ali no Senado, né, e para isso nós vamos ter que ter mudanças. E é isso que eu estou falando aqui, sobre mudanças. Agora, o que a gente também não pode fazer, e o que é punido com morte em tempos de guerra, é tiro amigo. Então, a gente está, de certa forma, quando o pessoal fala que a direita é dividida, é que
a gente ataca aqueles que estão nos defendendo. Isso é uma coisa que é inaceitável, né, numa manobra de guerra. E eu fico muito chateado em ver, né, pessoas que a gente espera que defendam os interesses da direita, justamente, combaterem contra aqueles que estão fazendo a mesma coisa. É triste, mas faz parte. Como o Valdemar falou, ele falou assim, olha, você vai ficar decepcionado com muita gente. Eu falei assim, olha, é melhor ficar decepcionado com os outros do que ficar decepcionado comigo. E é isso que eu estou fazendo. Obrigado, Paulo. Tenha um bom dia. Eu aproveito, senador, eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor falou que não gosta da divisão, mas pelo que eu entendi, tinha uma liderança com posicionamento e o senhor abriu uma posição divergente de divisão. Quem causou a divisão? Eu não causei divisão nenhuma. Minha candidatura é independente, eu estou trabalhando para as mesmas... Mas independente, justamente, não é, por definição, algo que não depende, portanto, que divide o que estava junto? Negativo. Nesse caso, negativo, que o objetivo é exatamente o mesmo. Então, quem vê essa divisão é porque está querendo... Então não há divisão. Não há divisão. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Tá bom. Muito obrigado, senador. Obrigado pela entrevista. A discussão é bastante importante para o Brasil. Sucesso aí. Sucesso, né? Sucesso também, senador. Desejo enorme sucesso nos próximos 6 anos e faço o apelo aqui, em nome de milhões de brasileiros, que o senhor se dedique à pauta central do Brasil, que é a de liberdade de expressão e do retorno da democracia ao nosso país, trazendo accountability para o nosso poder judiciário. Eu espero que as pessoas prestem mais atenção, né, sobre as coisas que acontecem realmente, né, e as coisas que estão sendo feitas. Isso é importante. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, senador. Bom, meu comentário sobre esse assunto é o seguinte. Na política, você sempre tem uma tensão entre o pragmatismo e o idealismo. E essa tensão é a tensão da vida. Muitas vezes o ótimo é o inimigo do bom e a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. É muito comum para as pessoas que estão acostumadas a efetivamente realizar as coisas, pessoas que não são apenas ideólogos, pessoas que realizam, que fazem, que empreendem, gerenciar essa tensão. Essas pessoas são acostumadas a gerenciar essa tensão. Então, por que é uma tensão constante na vida? Porque se você não tem um grau de idealismo, você não tem direção, você não tem direcionamento, noção de para onde você quer ir. E por outro lado, se você não tiver um grau de pragmatismo, você não vai conseguir fazer nada, porque você só vai ter a ideia e não vai deter os meios dos quais você dispõe em um mundo que é limitado, né? Então, os meios que você detém no mundo limitado são diferentes dos meios que você gostaria de ter. E nesse caso, eu acho que há uma discussão válida. Eu acho que essa é uma discussão de nuance. Existe um bom ponto, que é, de um lado, que nós não temos, é uma realidade da vida, nós não temos, o senador demonstrou isso categoricamente aqui, que nós, infelizmente, não temos votos para eleger um presidente do Senado, não temos votos para eleger um presidente da Câmara. Esse é um fato, não é uma realidade da natureza, e nós não temos os números em nosso favor por uma razão simples, porque nós, os eleitores, não elegemos deputados e senadores de oposição suficientes. Então nós temos um bloco aí de no máximo 30, ele citou aí 36 que votaram no impeachment, né? 36 senadores que poderiam votar. Ficou bastante claro na votação do Rogério Marinho, cara muito mais articulado que qualquer outro, parece que teve 32 contra 49 votos do Pacheco. Então não é que a gente tenha passado perto com o Rogério Marinho, a gente passou longe, é o mesmo Senado que está aí. E na Câmara, a gente tem algo como 100 a 150 votos. Também muito longe do necessário para a gente conseguir a vitória. Então você tem duas opções. Ou eu me junto aos caras que vão ganhar e barganho alguma coisa, o que sem dúvida não é o ideal, mas pode nos colocar em algumas posições estratégicas para determinadas ações. Essa é uma posição. A posição alternativa é você olhar e falar assim, não, as coisas que estão me sendo oferecidas, presidência de comissão, vice-presidência, não são boas o suficiente, não mudam o meu estado, a minha posição estratégica para fazer oposição. Então, portanto, não vale a pena eu abrir mão do ideal para que a gente atinja essas posições estratégicas para fazer oposição. E essa é uma discussão inteiramente válida. Inteiramente válida. Ora, o que tem sido acenado na Câmara e no Senado? Vice-presidência?
existe um acordo de que em algum momento, e eu sou muito cético em relação a esses acordos políticos, mas existe um acordo de que em algum momento vai haver uma ausência do presidente e aí assuntos críticos serão pautados pelo vice-presidente. Será que é possível impeachment, anistia, certamente? Eu sei que sobre a anistia existe uma promessa. Mas também há a presidência de certas comissões que são fundamentais. E essa história, desculpa, meu querido Luiz Felipe de Orleans Bragança, vi seu vídeo ontem, que presidência de comissão não serve para nada. Desculpa, isso não é verdade. Isso não é verdade para o público. Quantos projetos nocivos não são derrubados em comissões? Quantos projetos fundamentais não são avançados em comissões? O senhor vai me dizer que não valeu a pena ter uma Carol de Tone na presidência da CCJ barrando projeto de esquerda e pautando os nossos projetos? Ora, veja, a gente tratou de voto impresso, a gente tratou de PEC limitando os poderes do STF. Não houve nenhum avanço, não teve nenhuma função isso. Será que se a presidência da CCJ estivesse na mão da esquerda, como esteve no Senado, na mão do Alcolumbre, será que não seria pior? É só comparar onde é que a gente foi mais efetivo. No Senado, onde ficamos sem nada, por lançar o Marinho, que pelo menos tinha alguma chance de vitória e era um político articulado, ou na Câmara, onde o PL apoiou o Lira. Desculpa, não tem a menor comparação. A Câmara foi muito mais efetiva, ainda que proporcionalmente a gente tem um percentual de parlamentares de direita menor para lá. No Senado foi só 7-1 que a gente tomou. O Girão fez muita coisa heróica, Magno Malta, o senador Seif, o próprio Flávio Bolsonaro fez alguma coisa, até o Carlos Portinho nos ajudou em algumas coisas, mas foi tudo muito limitado. E parte disso é pela ausência completa na gestão. Já na Câmara, com a CCJ na mão de Tone, porque o PL apoiou o Lira, teve PL do voto impresso passando na comissão e tantas outras questões importantes. Valeu a pena ter o Nicolas na presidência da Comissão de Educação? Eu acho esquisito o Nicolas, inclusive, não se posicionar. Amo o Nicolas, mas a posição dele foi beneficiário, só presidiu a comissão por conta disso? Colheu os frutos. E mais, eu vou ser absolutamente claro com vocês sabem qual é a minha agenda e qual é a minha pauta. Para mim, o nosso trabalho aqui no exterior é central. E para o nosso campo de ação, a gente tem a possibilidade de ter um Eduardo Bolsonaro como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. A CREDEM, isso é absolutamente fundamental, abre outro grau de autoridade para a nossa interlocução aqui fora, principalmente agora que nós temos os comitês favoráveis aqui na Câmara e no Senado americano. A gente pode fazer troca de ofício, marcar evento, audiência, requisição de documentos, convocação. O poder de convocação de ministro é fundamental. Só isso, para mim, já valeria a pena, porque não tenho chance de ganhar. Houve um momento até em que havia uma posição de negociação, essa posição foi para o espaço. Agora, tem muita gente que pode achar que não é uma posição justa. E é por isso que eu abri, vocês sabem qual é a minha opinião, deixo claro, isso é a diferença do jornalismo que se faz aqui. Vocês sabem claramente qual é a minha opinião de cada um dos assuntos. Esse é o meu compromisso com vocês. Agora, esse debate é um debate de nuance. E por isso que a gente trouxe aqui o senador Girão, na terça-feira, e hoje o senador Marcos Pontes, ambos candidatos. A minha visão é de que o Girão tem envergadura moral pelo trabalho que ele fez para pleitear a presidência, ele é independente, ganhou a eleição com o próprio pleito, fez um trabalho por conta própria que coloca ele como um gigante moral no Senado, trabalhou muito, muito mesmo, muito bem. Já o senador Marcos Pontes eu deixo vocês como juízes. A mim, desculpa, a atuação dele como deputado, como senador não convenceu. O senador Marcos Pontes. E eu não falo isso para acabar com o senador, não, muito pelo contrário, eu até tenho simpatia pela pessoa dele. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde.
No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.